Sempre é tempo de estudar a Palavra de Deus. Estou de volta com mais um episódio da série, né, que nós estamos estudando as chaves para entendermos os livros bíblicos. Né? Nós estamos, nesse momento, estudando as cartas gerais, as epístolas gerais, que não tiveram um destinatário certo. Então foram escritas para os crentes de um modo geral. Okay? E aí a gente já começou a estudar esses livros, já estudamos Hebreus, e depois de Hebreus estudamos Tiago, e agora, hoje vamos estudar a 1ª e 2ª Pedro, tá bom? Então vamos orar. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, pedindo mais uma vez que o Senhor nos dirija, que esses ensinamentos possam nos ajudar a entendermos melhor aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então, começando aqui com Pedro, né, que foi o escritor dessas duas epístolas. Ele era um dos 12 apóstolos e foi uma pessoa de muita expressão dentro da propagação do Evangelho. As narrativas de Atos, até o capítulo 12, tratam exatamente das ações de Pedro. Ele sofreu uma grande transformação a partir de Pentecostes, né? E ele, que era antes uma pessoa medrosa, impulsiva, ele passa a ser uma pessoa corajosa, fiel, dedicada. E isso nos lembra o quanto que o Espírito de Deus pode transformar a nossa vida, na verdade. Ele escreve para os crentes que estão passando por sofrimento. Aqui o sofrimento especialmente é pela perseguição. Esses crentes eram odiados por não adorarem os ídolos, por não viverem as mesmas práticas pecaminosas que as pessoas estavam vivendo nas regiões. Então eles começaram a ter uma antipatia muito grande da população. E a perseguição também à igreja nos dias de Nero não tornavam a vida cristã fácil nesses dias. Então eram muitos desafios. Mas aí Pedro escreve para os crentes lembrando da esperança na volta de Jesus. Então essa é a temática principal desse livro, que exatamente diz quando você é perseguido, a palavra-chave resistência, e ele diz: não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Né? E então a mensagem de 1 Pedro o crente tem uma nova vida em Cristo. O crente tem uma nova vida em Cristo. Ele fala das bênçãos decorrentes de sermos crentes e incentiva a guardar a vinda do Senhor. E ele até usa a expressão: nisso exultais. O crente deve ser santo, mostrar que ele pertence a Cristo. Para isso ele diz: despojando-vos, né, de tudo aquilo que é ruim, desejai ardentemente como meninos o genuíno leite espiritual, e por aí vai. O crente é obediente. Essa é outra mensagem dele no capítulo 2, verso 9, quando ele fala que nós somos geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui o crente é obediente a esse chamado de Deus. O crente está em um mundo não cristão e por isso deveria estar preparado sempre para responder sobre a sua fé. É o que diz capítulo 3, verso 15. E ele apresenta Jesus aqui nesse livro como o nosso exemplo. Na segunda carta, então, os endereçados são os mesmos, o autor o mesmo, mas na primeira carta ele escreveu para orientar os crentes a respeito da perseguição que vinha de fora da igreja. Nessa segunda carta, ele escreve para alertar os crentes a respeito de pessoas de dentro da igreja que davam falsos ensinamentos a respeito de Jesus e da vinda dele. Então, isso chama a nossa atenção para o fato de que nós não podemos ser ingênuos. Nós vamos ter na igreja, muitas vezes, pessoas que vão, ao invés de contribuir, causar problemas, e aí a gente não pode ser ingênuo com relação a isso. A mensagem de Pedro
a igreja aqui é: cresçam como povo de Deus. E ele diz, ele fala então do aspecto de que nós temos sido capacitados para viver uma vida que agrada a Cristo. Ele diz, no capítulo 1, verso 8, ele diz: porque estas coisas existindo em vós, fazem que não sejais inativos, infrutíferos. Né? Então, nós temos sido capacitados para vivermos assim. Tenham cuidado com os falsos mestres. Ele afirma que esses falsos mestres eles serão exterminados quando Jesus voltar. E ele alerta para isso. Nos últimos dias virão escarnecedores. Capítulo 3, verso 3. Ele também diz: esperem a vinda de Jesus, né? como aquilo que deve nos motivar a tomar as atitudes certas, a vivermos uma vida para Ele e vivermos como se Ele fosse voltar hoje. Capítulo 3, verso 10 nos lembra que Jesus virá como ladrão. Então, aqui eu aproveito para chamar nossa atenção sobre isso. O dia a dia vai tirando de nós essa expectativa, muitas vezes, de que Jesus pode voltar a qualquer hora. E se a gente trouxer essa expectativa para a nossa vida, então isso pode nos ajudar a valorizar o que realmente tem valor, a priorizar, a dar prioridade às coisas que realmente merecem. E isso tudo com essa perspectiva de que Jesus realmente pode voltar a qualquer hora. E a mensagem de Pedro nessa epístola com relação a Jesus é de que Ele é o Senhor que vem com poder e glória. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a lembrarmos desses detalhes. E a minha tarefa para você hoje é que você destaque um versículo de 1ª ou 2ª Pedro que chamou sua atenção. Tá bom? Então que Deus abençoe e lembre-se, sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.